Jaque Barros. Nessa semana nós estaremos falando sobre Débora, um exemplo de mulher cristã. Desde já eu peço que você se inscreva aí no nosso canal, compartilhe, deixe seu like e está começando mais um programa. Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao canal Jaque Barros. Nessa semana nós estaremos falando sobre Débora, um exemplo de mulher cristã. E a nossa entrevistada é a nossa irmã Adelaide. Tudo bom, Adelaide? Tudo bem. Desde já, muito obrigada por você aceitar este convite e falar de um tema que é bastante relevante, né? Débora que teve ali várias funções, vários cargos e foi uma mulher de influência para aquela geração e também influencia também as mulheres cristãs da atualidade. Então, a partir da Débora, a gente tira bastante exemplos, não é isso? Isso. A gente vai ver que o próprio nome de Débora já traz um significado interessante. Débora significa abelha, e a gente sabe que as abelhas são incansáveis, né? As abelhas são trabalhadoras. E Débora, ela exerceu grande destaque na época em que ela viveu, devido às funções que ela desempenhou. Ela era profetisa, era esposa, era juíza também do povo de Israel. A gente vai ver ali que Deus viu em Débora um talento especial, sobretudo de liderar o seu povo. E a gente vai ver que Débora, através dela, o povo de Israel venceu uma luta, uma guerra, que eles já viviam oprimidos há mais de 20 anos. E através dela, o Senhor entregou ali a vitória na mão do povo de Israel. Pois é, e essa luta está escrito lá em Juízes capítulo 4, versículo 8, né? Isso, que Débora foi um exemplo de influência, né? E tirando desse destaque, quais são as influências que as mulheres cristãs elas devem se preocupar em transmitir para as outras pessoas? Em Juízes 4:8, retrata o momento em que Baraque, que era o general, o líder ali do povo de Israel, né, se tratando de guerra, ele fala para Débora o seguinte: se você for, eu irei, né, para a guerra, mas se você não for, eu não irei. Então a gente vai ver o seguinte: se Baraque, um homem de guerra, um general de guerra, um comandante, ele vai requisitar ali a presença de Débora, é porque primeiro Débora passava credibilidade, Débora passava confiança, passava segurança. Então, Débora ir para a guerra era muito importante para os israelitas, né? Eles se sentiam seguros. Então, da mesma forma, a mulher cristã, ela precisa passar essa segurança, ela precisa passar essa credibilidade para as pessoas que a rodeiam, certo? Porque ela precisa falar de Cristo. Como eu vou falar de Cristo se eu sou uma pessoa que não passo confiança, credibilidade, se as pessoas não veem em mim essa credibilidade, certo? Então a gente vai ver que Débora, ela exerceu essas influências e que nós, como cristãs, devemos nos espelhar nela. Isso, e acredito que o essencial também é que ela tinha o temor de Deus sobre a vida dela, para chegar a um determinado momento desse líder ali do exército dizer: olha, eu só vou à guerra se tu estiver comigo, se tu não for. Então também caracterizado também com a presença de Deus na vida ali de Débora. Então são grandes ensinamentos que nós tiramos da Débora. E outra questão que a gente vê ali em Juízes sobre a trajetória de Débora é que ela seguia sobre as orientações de Deus, todas as atitudes, as ações que ela fazia ali era guiado por Deus. Então, para as mulheres cristãs da atualidade, qual é essa importância de elas serem direcionadas e principalmente delas seguirem as orientações de Deus para tirarem as decisões das suas vidas? Colocar Deus em primeiro lugar, colocar Deus nas nossas ações é extremamente importante e necessário, né? A gente vai ver também outra coisa importante na vida de Débora, era que ela era uma mulher sábia. Quando eu leio Juízes 4, eu vou perceber o seguinte, que Débora, como juíza, ela atendia debaixo de uma árvore, né? Então, talvez o mais apropriado naquela época seria atender debaixo de uma tenda. Isso. Né? E talvez os juízes, homens no caso, atendessem debaixo de uma tenda, né? Mas a Bíblia foi bem enfática em sinalizar isso, que Débora atendia debaixo de uma árvore. Por quê?
o povo de Israel, homens, mulheres, né, jovens, todos procuravam Débora para contar-lhes as suas causas, né? E ali Débora iria apresentar uma solução. Então ela foi, sabe, o que ela fez? Fugiu da aparência do mal. Em vez de atender numa tenda, Débora atendeu debaixo de uma árvore. Nós, como cristãs, né, mulheres cristãs, devemos também, igual a Débora, fugir da aparência do mal, fugir daquilo que vai trazer julgamentos, né, errados sobre a nossa conduta, certo? Então, a gente vai ver o seguinte, que além dessa característica de Débora, né, de ser sábia, ela sempre colocava Deus em primeiro lugar. Primeiro que, para aquela época, uma mulher exercer o cargo que Débora exerceu, ela não relata, mas provavelmente ela sofreu algum tipo de preconceito. Com certeza. Então, provavelmente, a gente vai ver que Débora superou isso, por ela ter colocado Deus em primeiro lugar na sua vida. Quando o comandante do exército deseja que Débora vá, né, até mesmo para passar confiança para os israelitas, né, os que iriam para a guerra, é sinal de que Débora tinha Deus em primeiro lugar na sua vida, né, de que as pessoas conseguiam ver Deus na vida dela. Verdade. Não existe nada melhor do que a gente seguir as orientações de Deus, porque a própria palavra dele diz o quê? Que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Sim. Então, por mais que a gente queira fazer uma determinada decisões, mas que a gente não entende, Deus diz, não faz isso, mas faz aquilo, e a gente pode até não entender naquele determinado momento, né? Mas com o passar do tempo a gente vai entender e vai ver que o resultado melhor foi ouvir a voz de Deus, porque Ele quer sempre o melhor para cada um de nós. E imagina só, já que se Débora não tivesse ouvido a voz de Deus, né, e não tivesse entregado a profecia para Baraque, o que aconteceria? O povo nunca venceria os cananeus, né, porque eles estavam já sendo humilhados aproximadamente 20 anos, que a Bíblia vai dizer, entendeu? E aquela guerra era humanamente impossível de ser vencida. Se eles não tivessem colocado Deus na direção daquela guerra, eles não teriam vencido. Porque o comandante do exército inimigo tinha mais de 900 carros de ferro, entendeu? E o povo de Israel não tinha a mínima chance se Deus não estivesse com eles. Verdade. E Débora era uma mulher que era profetisa, era uma mulher que era juíza e era esposa. Então era uma mulher que tinha multitarefa. Então nos dias atuais também existem várias mulheres que são assim, né? Vivemos num mundo onde existem as mulheres que têm um cargo na igreja, mas também que têm a sua vida, estão em universidades, estão se formando, têm o seu trabalho, são esposas, mas com a importância da organização, porque muitas das vezes a mulher ela tem ali o cargo na igreja e prioriza o cargo na igreja e deixa lá a casa de qualquer jeito, deixa o marido de qualquer jeito, e existe vice-versa, né? Existe aquelas que são casadas e dizem, eu não quero nenhum cargo na igreja porque eu quero focar somente na minha família. Então, qual a importância da organização, de você ser tanto esposa, mas também de ajudar a contribuir na obra de Deus? Através da vida de Débora, a gente vai ver o quê? Que trabalhar para a obra de Deus, ser esposa e exercer outras tarefas são coisas completamente compatíveis. Eu posso trabalhar para a obra de Deus sem deixar minha família de lado, sem ser negligente com minha família, com meu marido, com meus filhos. E vice-versa, posso ser uma boa esposa, uma excelente mãe, né? E também trabalhar para a obra de Deus sem que nenhuma das duas tarefas atrapalhe a outra, certo? A gente consegue, porque se eu disser não é compatível, aí eu já estou enganada, porque a Bíblia já me dá um exemplo que foi sim possível acontecer, porque Débora foi. A Bíblia não diz se Débora teve filhos, né? Mas talvez, né, porque naquela época também a mulher não ter filho era outro problema, porque ela era mal vista, entendeu? Então talvez a Bíblia não disse, mas também a gente não descarta essa possibilidade, né? Já que Débora ter tido filhos ou não. Mas só o fato de ela ter essas três tarefas, ser juíza de um povo gigante, que era o povo de Israel, conseguir conciliar isso de ser profetisa e ser esposa, a gente já consegue tirar a lição de que é sim completamente possível eu trabalhar para a obra de Deus e desenvolver outras tarefas sem que nenhuma tarefa prejudique a outra.
é aquilo que você falou, colocar Deus em primeiro lugar, né? Porque eu vejo até a questão do meu próprio exemplo, né? Que eu não sou casada, né? Mas por ser a universidade, né? Existiam várias pessoas que cursavam também a universidade, mas que chegavam, não tem tempo de ir para o culto, não tem tempo de fazer aquilo, porque priorizavam as coisas da faculdade e já deixavam ali de mão as coisas de Deus. Mas não, quando você tem Deus ali como prioridade, você consegue sim, né, organizar ali aquele tempo e com sabedoria, né? Isso, tem sabedoria para lidar no lar e tanto contribuir na obra de Deus. A Bíblia vai dizer, em Eclesiastes 3, que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então, ter tempo ou não é questão de planejamento. Quando eu consigo planejar o meu tempo, eu consigo fazer todas as coisas. Né? Porque a Bíblia diz que existe tempo para tudo debaixo do céu. Basta a pessoa saber ali planejar, né? E a gente vive no tempo onde chamamos da modernidade, né? Isso, Adelaide. Mas algumas pessoas vejam essa modernidade de uma forma equivocada ou errada, né? Mas como a mulher cristã ela se torna moderna sem perder a sua santidade? Isso. Modernidade e santidade são coisas compatíveis, de forma que eu posso ser moderna e ser santa ao mesmo tempo, né? Às vezes, não sei nem por que as pessoas fazem esse atropelo aí, né? Mas, enfim, as pessoas associam santidade, que significa ser separado do pecado, né? Não é ser separado do mundo, do que está acontecendo lá fora. É preciso me modernizar. A modernidade é algo necessário para os dias atuais, certo? Então, por que causa essa confusão? As pessoas associam santidade com se vestir mal, às vezes. A mulher que talvez veste roupa longa, que não se arruma, não cuida de si, é santa. Uma mulher de oração. Tem gente que associa isso. E outras já pensam o contrário. Que se eu for uma mulher que cuido de mim, me visto bem, eu não sou santa. Então as pessoas fazem essa troca de informações aí para falar sobre santidade e modernidade. Pois é, tendo ali a prudência para saber, tanto no modo de se vestir quanto no modo dali, porque a mulher não vai deixar de se cuidar, né? Porque você vai estar se cuidando bem, mas também não vai deixar, como você falou, deixar que o mundo a contamine, né? Porque uns já são os extremos, tudo pode, aqueles que são os nada a ver, nada a ver eu fazer aquilo, nada a ver eu fazer aquilo. Mas é que nem uma certa missionária que eu ouvi dizendo, que ela disse, quando ela se veste, ela pergunta para o Espírito Santo, você aprova, entendeu? É tendo aquela prudência, tendo aquela sabedoria e saber que você é cristão, você se veste de uma forma diferente, porém não quadrada, né? Moderno, bonito, mas que agrade a Deus. Isso, porque porque a Bíblia diz o seguinte, que tudo que eu fizer, eu devo fazer para a glória de Deus. Então, se você realmente seguir esse versículo, né, se você adotar ele para sua vida, você vai ser capaz de saber se um determinado comportamento vai ser ou não para a glória de Deus. E a partir daí tu vai decidir fazer ou não. E outra questão que também é uma polêmica, que enquadra também por causa da modernidade, a mulher cristã ela tem ali mais status, que é uma mulher que trabalha, uma mulher formada, uma mulher que tem multitarefas, que a gente já até mencionou aqui, né? E outra questão que fica sobre a submissão, né? Que muitas acreditam, eu estou numa época onde aquilo que está escrito ali na Bíblia foi só para aquele povo, é só para ali, submissão não existe mais. Mas o que de fato a Bíblia fala sobre a submissão? Em Efésios 5:22, que é quando fala sobre a submissão, vai dizer o seguinte, vós mulheres sejais submissas ao vosso marido como ao Senhor. Isso. Porque o homem é a cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da igreja. Aí a gente vai ler, vai ver mais adiante o seguinte, vós maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja, né? Então a gente vai ver o seguinte, que o apóstolo Paulo, ele fez essa analogia, né? Submissão, da mesma forma que a igreja é submissa a Cristo. Então o que é submissão? Sub vem de debaixo de, e missão é tarefa, uma vocação. Então seria mais ou menos estar sob a liderança de alguém, ter a missão de apoio, de ajudar o outro. Então a submissão é isso. Porque muitos interpretam a submissão de maneira equivocada, né? Que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então,
submissão é isso, estar sob a liderança de alguém. Ou, em outras palavras, estar sobre a missão de ajudar alguém. E é justamente esse é o papel que a mulher vai exercer, né? Ajudar o seu esposo. Submissão tem sido colocado na sociedade de forma errada? Eu acredito que, primeiramente, essa palavra foi colocada no ambiente da igreja de maneira equivocada, né? Depois foi lançada na sociedade dessa forma. Porque, infelizmente, há muitas mulheres que ainda acreditam que ser submissa é ser humilhada, né? É não ter voz. Verdade. É simplesmente aceitar tudo que é imposto para ela. Quando a Bíblia fala de submissão, a gente já viu que é ser ajudadora, ser auxiliar do seu esposo, né? Então, ela tem voz na tomada de decisões. Então, muitas pessoas acreditam que ser submissa é ser humilhada, ser maltratada. Como você falou, né, que a submissão é uma mulher tem ali a missão dela, né? A missão de auxiliar o homem, e não a missão de o homem estar ali de uma certa forma constrangindo a mulher, mas sim que ambos venham trabalhar ali junto, porque auxiliadora para auxiliar o homem, não é isso? Isso. E quando a Bíblia fala que a mulher deve ser submissa, né, é no mesmo sentido de respeitar o seu esposo como cabeça da casa, né, como líder da casa. E a Bíblia também diz que a tarefa do homem, a missão do homem é o quê? Amar a sua esposa. Então, se os dois exercerem seus papéis que devem ser exercidos, o casamento vai ser algo mais fácil de lidar, né? Porque muita gente casa e depois disso o casamento é algo pesado, né? Mas justamente por conta disso, porque eu penso que às vezes a mulher invade o papel do homem e o homem também invade o papel da mulher de certa forma, de não deixar a mulher tomar uma decisão, né? E então, resumindo, eu vejo assim que é mais fácil você respeitar alguém que te ama, né? Da mesma forma que é mais fácil você amar alguém que te respeita. Então, se eu exerço meu papel, se o meu esposo deixa eu exercer meu papel e eu deixo ele exercer o papel dele, teremos um casamento saudável, uma família estruturada. Então, o ideal, né, cada um tá ali assumindo os seus devidos papéis e tendo, cada um assumindo ali a sua função, não vai acontecer esses contritos, esses conflitos familiares, não é isso? Isso, até mesmo porque, assim, entra a questão também dos filhos. Imagina só, os filhos vivendo num ambiente onde a mulher não respeita o marido não respeita a esposa. Consequentemente, esses filhos serão filhos também que não vão respeitar os seus cônjuges futuramente. Verdade. E esses filhos que vêm ali, o pai respeitando a esposa e vice-versa, respeitando a mãe e vice-versa, serão filhos obedientes também. Serão filhos que lá fora serão filhos elogiados. Porque eles veem o pai como exemplo. Então os pais também precisam pensar nisso, de ser exemplo para os seus filhos. Muitos acreditam que a mulher cristã é uma mulher que não tem liberdade, mas muito pelo contrário, né? Tanto nas Sagradas Escrituras, quanto nos dias atuais, a gente vê que a mulher cristã é uma mulher cheia de ousadia, é uma mulher, basta ela ouvir a voz de Deus. É sempre claro a Débora, né? Que o Baraque só ia na guerra se ela estivesse. Então a gente vê que as pessoas também olham e interpretam a mulher cristã de forma equivocada, não é isso? Exatamente isso. E tem muitas pessoas que acreditam, infelizmente, que a mulher cristã ela não tem voz, ela é oprimida, né? Infelizmente, porque a gente está vendo uma época de modernidade onde isso já ficou tanto tempo para trás. Pois é. Né? E as pessoas não conseguem acompanhar esse raciocínio de que a mulher ela tem sim a capacidade de desenvolver várias tarefas, como você falou, Débora é exemplo disso. Débora foi esposa, foi profetisa, foi juíza de um povo gigantesco. Né? Então a mulher ela tem sim essa capacidade, né, de exercer diversos papéis na sociedade, não só na igreja, mas no seu ambiente de trabalho e também no seu lar, de fazer a diferença onde quer que ela vá. Verdade. Adenailde, muito obrigada mais uma vez por você ter aceitado este convite. Que Deus continue te abençoando grandemente. Muito obrigada, foi um grande prazer participar do Jaque Barros. Meus queridos, essa foi a entrevista dessa semana. Fiquem todos ligadinhos e até a próxima semana. Tchau! Tchau!